Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Aqui vamos para mais um devocional do dia hoje. E o nosso devocional hoje vai ser em Filipenses, capítulo 4, o versículo 6 e o 7, que fala assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E aqui, gente, esses dois versículos, eles falam que a gente não deve andar inquieto por nada, sabe? Apesar das dores, das circunstâncias, do medo, da dúvida, da insegurança, que a gente não deve ficar inquieto. A gente precisa apresentar ao Senhor, a gente precisa orar, suplicar, mas aqui também fala que não só isso, a gente também deve entrar na presença do Senhor com ações de graças, porque Deus, nas dificuldades, Ele sempre tem algo para ensinar para nós. Cada situação que nós passamos é uma forma de o Senhor nos moldar, nos alinhar, nos forjar, sabe? Nos trazer para mais perto. Às vezes, nós passamos muita coisa por desobediência ao Senhor, porque a gente muitas vezes ainda não entendeu o chamado. Muitas vezes não entendeu ainda aquilo que o Senhor está falando conosco. E isso tem sido muito comum nos nossos dias, não é mesmo? São muitas coisas, são muitos afazeres. Tem sido dias difíceis, com notícias difíceis. Tem sido dias corridos, onde todo mundo tem muita coisa para fazer e a gente acaba se distraindo, a gente acaba se distanciando, e com isso a gente acaba se afastando do Senhor e muitas vezes deixando de confiar da forma que confiávamos antes. Ou muitas vezes a gente ainda não aprendeu a confiar completamente no Senhor. E com isso a gente fica inquieto, a gente fica ansioso, o coração fica agitado e tudo isso atrapalha a gente a ouvir a voz de Deus, a entender o que o Senhor tem para nós. E não é isso que o Senhor quer da gente. Ele quer que nós confiemos nele como um bebê, sabe? Eu vou usar um exemplo aqui de um bebê, porque o bebê, ele vem ao mundo sem saber fazer nada. Ele não se veste sozinho, ele não come sozinho, não toma banho sozinho, não se droga sozinho. Tudo somos nós que temos que fazer por eles. Os pais, a família. E eu acho que é isso que o Senhor espera da gente, sabe? Que nós que nós confiemos nele como bebês. Confio nas mães, nos pais. E aqui fala que a gente precisa sempre, independente da circunstância, independente da dor, independente da situação, apresentar ao Senhor aquilo que nos aflige, aquilo que nos tira o sono, aquilo que está nos deixando abalado. Não tenha vergonha de falar para Deus o que você está sentindo, sabe? Entra na presença do Senhor e fala: Deus, hoje eu não tô legal, o meu coração tá assim, tá angustiado, tá agitado, eu não tô conseguindo te ouvir direito. Olha, tá acontecendo isso e isso no meu trabalho, no meu casamento, ou com os meus filhos, com os meus pais, com família. Sabe, gente, nós precisamos aprender isso. Mas não só orarmos, não só suplicarmos, nós também precisamos agradecer a Deus, sabe? A gente precisa agradecer por aquilo que a gente já tem,
por aquilo que Ele já tem feito em nossas vidas, por aquilo que Ele já tem preparado para nós, porque a gente sabe que Ele tem planos de bem para nós, Ele tem planos de nos fazer prosperar, Ele tem planos que são muito mais altos do que a gente imagina, muito maiores do que os nossos, e a própria palavra afirma isso. Então, assim, muitas vezes a gente acaba aceitando as mentiras do diabo e a gente não pode, a gente tem que aprender a rebater com a palavra. A gente precisa, sabe, sempre que vier uma seta do inimigo, sempre que vier um pensamento ruim, a gente precisa parar e falar: não, a palavra do Senhor fala isso. Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Senhor, eu tô com medo, Pai, dessa situação. Me ajuda, tira isso de mim. Senhor, tira essa ansiedade de mim, tira essa aflição, Senhor. Não tá dando mais, me acalma, Senhor. Eu só tenho o Senhor. O Senhor é o meu socorro, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha rocha inabalável, o Senhor é o meu sustento de dia e de noite. Sabe, gente, a gente precisa aprender a clamar ao Senhor, a abrir a nossa boca e declarar isso toda vez que o medo vem, que a insegurança vem, que as situações difíceis, que o dia mal chega, sabe? A gente precisa aprender a rebater com a palavra de Deus, a gente precisa aprender a declarar: Senhor, hoje eu tô vivendo isso, isso e isso, Pai, mas eu sei que não vai continuar assim, eu creio que não vai continuar assim, Senhor, porque eu acredito, Pai, que não é isso que o Senhor tem pra mim, que a minha vida não vai continuar na mesmice, que o Senhor tem uma nova estação pra mim, Pai, que eu quero viver essa nova estação, que eu quero ir além, Senhor, que eu não quero permanecer nisso aqui que eu tô vivendo hoje. Eu não quero permanecer na escassez, eu não quero permanecer nas dívidas, eu não quero permanecer nessa tristeza, nessa angústia, na depressão. Seja qual for o seu problema, apresenta para Deus, coloca diante do Senhor, entrega para Ele, porque quando a gente faz isso, aqui no versículo 7 fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, a própria palavra está nos ensinando que o Senhor, Ele vem e derrama sobre nós a paz dele. Ela não é igual à paz do mundo. Ela não é uma paz isenta que nos isenta de problemas. Não, ela é a paz que excede todo o entendimento, porque ela é derramada em meio à tempestade, em meio ao caos, sabe? É aquela paz de que tudo tá acontecendo ao seu redor, mas o teu coração tá em paz. Você consegue deitar e dormir, porque isso é um sinal de confiança no Senhor, sabe? E aqui fala que Ele guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então essa é a prova, gente, de que quando a gente apresenta tudo ao Senhor, qualquer coisa, gente, seja qual for a sua dor, por mais que você olhe e pense: Senhor, às vezes isso é tão pequeno, mas Deus se importa. Ele quer cuidar de você, Ele quer te curar, Ele quer te sarar, Ele quer te levar além. Deus, Ele te criou para um propósito, Ele te criou para algo maior e você precisa viver isso. Nós precisamos acessar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos viver a vida que o Senhor tem para nós. Então, se hoje você tá se sentindo angustiado, você tá se sentindo com medo, muitas vezes uma crise de ansiedade está atacando você, fala com Deus, apresenta isso para Deus, sabe? Algumas noites atrás, tiveram noites em que eu acordava de madrugada com uma crise de ansiedade e eu não sabia
exatamente o porquê, não tinha nenhum motivo aparente. E aquilo tava me atrapalhando muito a dormir, sabe, me causava uma agonia no corpo que ia além do físico. Eu não sei explicar o que eu sentia ali, sabe? Eu não conseguia ficar deitada, tudo me incomodava, até a coberta em cima de mim me incomodava. Eu levantava, eu tomava banho e aquilo não passava. E eu começava a dizer, eu falava, Senhor, me ajuda, Pai, eu não posso ficar desse jeito. Senhor, eu não quero permanecer assim, isso daqui não é meu, isso aqui não me pertence. Eu não tenho, Senhor, essas crises de ansiedade, eu não aceito isso aqui. Me ajuda, Deus, acalma meu coração tá agitado, Senhor, me acalma, Pai, eu só tenho o Senhor. E eu falava, gente, eu falava pra Deus, eu falava, Deus, me acalma, Senhor. E eu repetia pra mim mesma, mesmo que em pensamento, eu repetia pra mim mesma, eu dizia, o Senhor é o meu refúgio, Deus, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é o que eu tenho de mais importante na minha vida, Pai. O Senhor me sustenta de dia e de noite, Senhor, eu só tô aqui por causa do Senhor. É o Senhor que me coloca de pé todos os dias. Deus, me ajuda, Senhor. Não me deixa ficar desse jeito, Pai. Eu tenho 3 crianças para cuidar, Senhor. Não me deixa adoecer. Não me deixa ficar assim, Senhor, tendo essas crises. E eu fui orando, gente, toda vez que as crises vinham. E mais na madrugada, toda vez que as crises vinham, eu pedi a ajuda do Senhor. Eu falava, Deus, eu só tenho o Senhor. Eu só tenho o Senhor, Pai, me ajuda, Senhor. Jesus, me ajuda, eu não tô conseguindo respirar direito. Me ajuda, o meu corpo tá todo agoniado, Senhor. E Deus me ajudava, gente. Porque ele não nos abandona, ele não nos deixa só, sabe? E a gente só precisa aprender a confiar mais em Deus, aprender a descansar mais no Senhor e principalmente aprender a ouvi-lo para que a gente possa caminhar em obediência a Ele, porque a obediência, ela abre portas, ela abre caminhos, ela faz com que as bênçãos do Senhor cheguem até a nossa vida, ela faz com que haja um destravar de Deus nas nossas vidas. E eu finalizo esse vídeo aqui com vocês. Vamos fazer uma oração. Eu vou orar por mim, por vocês, e vocês recebam essa oração, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada vida, Senhor, que está assistindo esse vídeo agora. Oh Deus, que o Senhor toque nos corações dos meus irmãos, das minhas irmãs. Senhor, que o Senhor vá de encontro a eles, Deus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, os livre, os proteja de todo mal. Senhor, que o Senhor venha derramar cura sobre cada um. Cura na alma, cura na saúde física. Senhor, a tua mão, o teu braço não está encurtado para que o Senhor não possa curar. Que neste dia venha haver um favor dos céus sobre cada vida, Senhor, que encontrar esse vídeo, que assistir esse vídeo, Pai, que o Senhor vá de encontro aos meus irmãos, às minhas irmãs, que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame sobre eles, Pai, a unção da cura, um bálsamo de alegria, a paz que excede todo entendimento, Senhor, que eles possam te ouvir, que a vida deles possa ser destravada, em nome do Senhor Jesus, Pai, porque o Senhor é aquele que muda os cativeiros. Senhor, tu muda histórias, Pai, em 24 horas o Senhor pode mudar tudo, Senhor, que nós possamos não olhar para as nossas situações, para as nossas inconstâncias, para a nossa pequenez, Senhor, para a nossa incapacidade, mas que nós possamos firmar o nosso olhar em Ti, Jesus, porque a Tua palavra diz que nós podemos tudo, Senhor, naquele que nos fortalece, e é o Senhor que nos fortalece, e eu Te agradeço, Pai, por cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Recebam essa oração.
Um abraço para cada um de vocês. Em nome de Jesus, uma tarde abençoada. Amém?